Olá, boa noite. Gostaria de mais uma vez estar com vocês, que venham a ouvir e participar deste meu vídeo. E vamos falar um pouco a respeito da tematização desse nosso hangout, conforme o tema e o título que está sendo abordado. É um assunto bastante polêmico, mas necessário. Nós estamos inseridos em uma sociedade de um país que está sempre no terceiro mundo, devido à malícia de líderes políticos corruptos e de falsos líderes religiosos também corruptos, que estão a serviço da politicagem e acabam, desta forma, inserindo aqueles alienados que acham e pensam que estão a serviço de Deus na terra, mas estão a serviço da instrumentalização do falso sistema religioso, que acaba por prestar serviço através de barganhas ao sistema político corrupto. Nós observamos então que essas pessoas são inseridas nestes movimentos religiosos com a visão e a intenção de se buscar a Deus, mas na realidade acabam sendo enganadas, acabam sendo usadas de certa forma. E essas pessoas inseridas neste sistema do falso sistema religioso do falso e do sistema político corrupto acabam praticamente alienadas do ambiente político, dos movimentos políticos que a sociedade em si do Brasil e de outros países atravessam. Essas pessoas se tornam fanáticas pelos discursos fanatizantes de seus líderes, com um teor muito elevado de lavagem cerebral, conduzindo essas pessoas àquilo que esses líderes pretendem. E, obviamente, que colocam esses gados nesses currais, fazendo que todos esses gados pensem com uma só mente, a mente do líder. E esse líder, muitas vezes vendido ao poder político corrupto, entregam praticamente esses currais como um reduto eleitorais em troca de favores políticos, de terrenos, de propinas, como nós estamos vendo o caso aí do Lava Jato, com o nosso famoso Eduardo Cunha, que diz ter repassado à Assembleia de Deus do Madureira 5 milhões de reais. Então, nós estamos vendo que tudo isto acaba alienando este gado gospel, que acaba estando a serviço e à subserviência do poder político. Porque quando se neutralizam, não participam do sistema político brasileiro de forma consciente, de forma racional, de forma justa, em que venha a prevalecer a justiça, mas praticamente praticam uma desconstrução, acabam por não ajudar a construir o país, não em cima da religião, mas dos pilares do cristianismo, que é a justiça, o juízo, a misericórdia, o amor e a igualdade social. Então nós observamos aí que esses líderes fraudulentos, falaciosos, maliciosos, astutos, são praticamente as mentes destes alienados que estão nessas ideologias religiosas. São várias denominações, cada uma apresentando um Deus aos seus adeptos, e cada uma determinando uma determinada doutrina, e cada uma delas asseverando que só ela leva ao céu, só ela leva a Deus. Absurdos, disparates,
uma vez que o ministério único reconhecido por Deus é o ministério de Jesus Cristo, e esse é imutável, ele foi ontem, no passado, o mesmo, é hoje, no presente, e será eternamente. O que nós vemos hoje aí são os falsos mestres, os falsos pastores, cada um com uma interpretação particular das escrituras sagradas, dizendo, recebendo revelações, visões de anjos, de isso e aquilo, e na realidade são praticamente deturpadores e cada um traz o seu ministério. Estão colocando um outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Jesus, o ministério de Jesus Cristo de Nazaré. O ministério em que nasceu do Espírito Santo, concebido por uma virgem, praticou seu ministério em vida, morreu em morte de cruz pela sua paixão e ressuscitou ao terceiro dia e deixou o seu legado. Esse é o único ministério que é reconhecido por Deus e pelo diabo. Fora isso, nós temos deturpadores, nós temos detratores do evangelho, nós temos falsos pastores, que alienam essas pessoas, as impedem de participar do processo político, muitas vezes da nação, a qual ela faz parte, e aí acaba sendo de grande potencial para os políticos fraudulentos que abusam praticamente do poder com compra de votos, com benefícios, doando prédios, doando materiais de construção, doando terrenos, alvarás, propinas a vários instrumentos musicais, a várias denominações religiosas em busca de votos. Isso tem construído um sistema político e religioso corrompidos, sujos, falsos, meliantes e com todas praticamente sorte de rapina. Nós estamos vendo aí o resultado disto tudo, processo aí de 30, 40, 50 anos de politicagem religiosa e politicagem política. Nós estamos vendo aí o resultado às nossas faces. Não dá para esconder os fatos, contra fatos não existem argumentos, e essas pessoas que dizem conhecer a Deus, a justiça, o amor, a misericórdia, enclausurados nesses aquários, nesses currais, e praticamente alienados, cegos, fanatizados, sob lavagem cerebral, e não participam do processo político de seus países, deixando a água correr solta, até que um dia ela virá a bater no pescoço, e aí poderá ser tarde demais. Os tais que poderiam fazer alguma coisa também não o fazem, e a grande maioria os acompanham, fazendo os vistas grossas. E uma minoria que se propõe a mudar, que se propõe a institucionalizar o que é justo, o que é constituição, o que é verdade, o que é patrimônio moral, ético e religioso, acabam ficando à deriva, acabam sendo marginalizados, acabam sendo perseguidos, caluniados, ser maldizentes por aqueles que querem perpetrar este poder sujo, corrompido e maligno que aí está na política e na religião. Então nós observamos que cabe a nós abrirmos as nossas têmporas, abrir os nossos olhos físicos e espirituais para que nós possamos evitar o pior, evitar o abismo. Nós estamos vendo pessoas aí dentro de templos e religiões só praticamente buscando seus interesses, dizendo servir a Deus, que é espírito, mas buscando coisas carnais, coisas materiais, prosperidades terrenais e praticamente alienada de tudo e de todos. São levadas à alienação, sendo um prato cheio para os políticos corruptos fazerem e desfazerem. Então, se eu estou servindo a Deus, se eu conheço a palavra de Deus, se eu sou um líder de Deus, se eu sou um homem vocacionado por Deus, e eu tenho um rebanho que está na minha responsabilidade, e se
ser servo de Deus, ser servo de Cristo como líder ou como membro de uma determinada religião, eu tenho que levantar a minha bandeira a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina. Então, a Bíblia nos ensina a justiça, o juízo, a verdade, a misericórdia, a incorruptibilidade, a transparência e tudo isso que essas pessoas não praticam na liderança e não deixam os seus liderados praticarem. Uma verdadeira balbúrdia, uma verdadeira aberração, uma bizarrice do inferno sem tamanho, e nós estamos atolados até o pescoço de sujeiras e corrupções sem fins. As Forças Armadas não querem assumir a bomba, o Exército não quer assumir a bomba, a maioria dos políticos não querem assumir a bomba, os líderes religiosos estão fatiados e cada um pensando só nos seus interesses e nos seus interesses das suas visões religiosas e denominacionais e doutrinárias, e nós estamos vendo a nação como um todo perecer. E nós sabemos que a Bíblia diz que o povo sofre por falta de entendimento e conhecimento da minha palavra. Ora, seguir a um homem que se diz líder, ou seguir uma doutrina de um homem que teve uma visão particular das Escrituras, ou a revelação particular dele para com um anjo, de um anjo para com ele, isso não é servir a Deus. Servir um homem e uma religião ou uma doutrina não significa estar servindo a Deus. Você pode estar servindo o homem, a sua igreja, a sua denominação, a sua doutrina, mas você não está servindo a Deus. Para servir a Deus, você não tem que estar de acordo com o que o homem, o que a doutrina do homem diz, mas com aquilo que Deus afirma e diz de ser na sua palavra. Nós temos várias afirmações na Bíblia em que ela relata que muitos judeus nas sinagogas criam em Deus, criam em Jesus, mas o rejeitavam, porque preferiram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e temiam por serem expulsos das suas sinagogas e das suas igrejas locais da época. Então nós observamos que esses ensinamentos já são antigos para conosco, e muitas vezes nós deixamos de servir a Deus para servir o homem, deixamos de adorar a Deus para adorar o homem, por interesses escusos. E nós temos um ditado aí que o povo tem o governo que merece. Se nós estamos nesse lamaçal, é porque nós merecemos o que nós estamos vivendo, e a Bíblia também diz: aquilo que o homem plantar, ele colherá, aquilo que ele semear, ele vai colher. Então nós estamos aí, nós não somos inocentes, nós temos sendo participantes desse processo político-religioso instaurado ao longo dos anos na nossa nação, no caso o Brasil, e as pessoas que poderiam estar fazendo alguma coisa estão confinadas, mudas, cegas, surdas, e não fazem nada em relação daquilo que deveriam fazer e atuar. Torno a repetir, se Deus é justiça, se Deus é amor, se Deus é misericórdia, se Deus é juízo, se Deus é transparência, se Deus é incorruptibilidade, por que que eu estou numa denominação que se diz a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus, e me calo diante de todos os antagonismos do que eu acabei de citar? Porque se calam diante da mentira, da injustiça, da falsidade, da corrupção, e ainda mais, cegados por esses líderes, acabam dando a mão para tudo isto. Nós vemos hoje, então, que a política corrupta, o sistema político corrupto e o sistema religioso falso estão de mãos dadas, estão de mãos atadas. Às vezes você vê um eco aqui, outro eco ali, mas para inglês ver. Né? Ninguém se compromete, ninguém dá a sua cabeça a prêmio, e todos estão se enganando. Existe um versículo oportuno na Bíblia que diz:
No final dos tempos virão homens enganadores que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E eu dou glória a Deus, porque Jesus e o Espírito Santo não errou até hoje. Um dos seus ditames, uma de suas profecias e revelações que estão se cumprindo em nossos dias. A Bíblia diz que homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né, lhes foram reveladas por Deus, inspiradas por Deus, as mensagens que nos deixaram. Então, a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa escarnecer. Deus não aceita balança de duas medidas. Deus não aceita suborno. Deus não aceita corrupção. Deus não aceita fogo estranho. E até onde esses líderes levarão essas multidões encarceradas como um gado gospel dentro de seus currais, alimentando-as com fanatismos, com mentiras, com lavagem cerebral, tratando de direcioná-las da maneira como elas querem, praticamente um corpo acéfalo, que somente o líder pensa por eles, e eles não têm o direito de pensar, de escolher e de raciocinar. Praticamente estão cegos, surdos e mudos, estão cegos, surdos e mudos em relação a tudo que ocorre ao seu redor, propositalmente, isto sendo exercitado às escusas pelos líderes religiosos falsos do falso sistema religioso. E com isso, praticamente coadjunando, praticamente se solidarizando e entregando tudo de graça ao sistema político corrupto que também aí está instaurado. Nós sabemos que desde o princípio política e religião não se mesclam, são como água e óleo, porque a religião tem que ser pura, tem que ser imaculada e tem que ser santa e dedicada somente à adoração ao Deus Criador. A política, por natureza, é suja, é corrupta, é partidária, ela é parcial, praticamente ela é um tratado de acórdãos para aquilo que melhor lhes ocorram, custe o que custar, eles fazem acórdãos, eles fazem negociatas para conquistarem o seu terreno e o seu patrimônio. E existem corrupções de todas as formas, propinas. Então, misturar religião com política é a mesma coisa que querer misturar óleo com água. Mas a nossa política deveria ser se manifestar longe de cargos políticos, como seres que servimos a um Deus que se expressa na sua palavra como um Deus de justiça, de juízo, de misericórdia, de transparência, de incorruptibilidade, mas sem almejarmos cargos políticos. Porque uma vez lá, nós estamos vendo o que os presidenciáveis, o que os deputados, os senadores evangélicos, entre aspas, estão fazendo. Negócios, propinas, corrupções, acordos de todos os tipos, e levando a grande maioria da população a um desastre, a uma situação sem praticamente resultados benéficos, mas pelo contrário, levando todos a um resultado maléfico, a uma recessão, a um retrocesso político, religioso, econômico, trazendo o país ao fundo do poço, levando o país com as maracutaias que nós estamos vendo aí, que já vêm sendo instauradas de longe, a corrupção do mensalão, a corrupção do petrolão, a corrupção no BNDES, enfim, o desgoverno da corrupção. Esse partido PT que aí está, querendo trazer a anarquia e posteriormente o comunismo para o país, deve ser freado, custe o que custar,
porque nós vamos perder a nossa liberdade, a nossa dignidade, vamos perder o nosso direito, a nossa democracia e vamos perder a nossa nação. Então nós precisamos observar que tudo que está aí está praticamente envolvido em corrupção. Agora, mais uma vez, eu sou obrigado a dizer a verdade. Como que o povo pôde se deixar enganar mais uma vez e votar em uma pessoa que já lá atrás, nos primórdios de sua carreira, para já dar um golpe na Previdência, talvez para se aposentar ou conseguir um seguro-desemprego ou um seguro por ter sido mutilado, já tinha feito essa negociata de perder o seu próprio dedo, dizendo estar trabalhando e perder o seu próprio dedo para já tirar proveito em cima disso da Previdência Social, talvez até de uma aposentadoria precoce. Então, uma pessoa que já era golpista lá atrás, não tinha nada que oferecer. Se ele ganhasse a política, obviamente, ele ia direcionar para o que ele direcionou. Corrupção, corrupção, propina, propina, acordos, negociatas, e aí nós estamos vendo o que deu. Está levando o país, está levando a nação ao fundo do poço. E esses miseráveis desses líderes religiosos, levando as pessoas à alienação total, sob lavagem cerebral, e praticamente não deixando essas pessoas participarem do processo político e religioso deste país. Nós observamos a decadência religiosa, a decadência política, e oxalá não leve décadas para que, uma vez eliminado este mal, o país possa voltar a crescer, voltar à sua naturalidade. Não podemos falar mal de Fernando Henrique Cardoso, porque foi o único que conseguiu equilibrar o país e colocando a inflação zero, deixando o país em instabilidade econômica e financeira e passando para esse comunista larápio Lula, que acabou como um oportunista pegando o prato feito, estragando tudo e jogando tudo pelo ar. Então, essas pessoas que estão blindando esses meliantes, bandido que apoia bandido, bandido é. Então, nós temos que aprender que já está passando da hora da justiça verdadeira de Deus e dos homens serem executadas. Não aguentamos mais mentiras, corrupções, enganos, propinas, desvios, e acaba sempre sobrando para a população. Escolas precárias, educação precárias, saúde precária, juros exorbitantes, contas de energia exorbitantes, impostos sem fins, crises econômicas, e o povo tem que acabar pagando por tudo isso, e o que sobra ainda para o povo são estradas e rodovias todas cheias de buracos, emburacadas, e o povo sobra sempre isto. Então já passou da hora de nós acordarmos e vamos aprendermos com a palavra de Deus. Vamos checar se aquilo que o seu líder está te ensinando realmente condiz com o ministério de Jesus e não com o ministério dele. Porque se o ministério que você está seguindo não é o único ministério do único fundamento que foi colocado, e não existe outro fundamento que se chama Jesus Cristo de Nazaré, se esses líderes estão pregando um outro ministério, abra os seus olhos, porque Jesus não tem compromisso com outro ministério. O único ministério que Deus e o diabo reconhecem é o ministério de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Seu ministério, o ministério é dele, então isso não provém de Deus, meu irmão e minha irmã.
isso provém dele ou de demônios que estão incorporando essas pessoas, tomando possessão dos corpos e mentes e alma dessas pessoas, e enganando multidões. Então, assim como o diabo tirou 1/3 dos anjos caídos do céu e levou com ele, também essas pessoas, esses falsos líderes, levarão multidões ao inferno. Ainda que você esteja com boa intenção, comece a observar se o que está na Bíblia está sendo vivenciado no seu curral religioso. Se não estiver, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu inimigo, minha inimiga, caia fora. Crie vergonha na sua cara, aprenda a discernir o certo do errado, a verdade da mentira, a justiça da injustiça, a corrupção da incorruptibilidade, o falso do verdadeiro. Aí sim, talvez você estará agradando realmente a Deus. Então eu gostaria de deixar este meu recado e até um próximo Hangout, se assim Deus nos permitir. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe. Somente a mente do líder. E esse líder, muitas vezes vendido ao poder político corrupto, entregam praticamente esses currais como um reduto eleitorais em troca de favores políticos, de terrenos, de propinas, como nós estamos vendo o caso aí do Lava Jato, com o nosso famoso Eduardo Cunha, que diz ter repassado à Assembleia de Deus do Madureira 5 milhões de reais. Então, nós estamos vendo que tudo isto acaba alienando este gado gospel, que acaba estando a servir devido à malícia de líderes políticos corruptos e de falsos líderes religiosos também corruptos, que estão a serviço da politicagem e acabam, desta forma, inserindo aqueles alienados que acham e pensam que estão a serviço de Deus na terra, mas estão a serviço da instrumentalização do falso sistema religioso, que acaba por prestar serviço através de barganhas ao sistema político corrupto. Nós observamos então que essas pessoas são inseridas nestes movimentos religiosos com a visão e a intenção de se buscar a Deus, mas na realidade acabam sendo enganadas, acabam sendo usadas de certa forma. E essas pessoas inseridas neste sistema do falso sistema religioso e do sistema político corrupto acabam praticamente alienadas do ambiente político, dos movimentos políticos que a sociedade em si do Brasil e de outros países atravessam. Essas pessoas se tornam fanáticas pelos discursos fanatizantes de seus líderes, com um teor muito elevado de lavagem cerebral, conduzindo essas pessoas àquilo que esses líderes pretendem. E, obviamente, que colocam esses gados nesses currais, fazendo que todos esses gados pensem com uma... Olá, boa noite. Gostaria de mais uma vez estar com vocês, que venham a ouvir e participar deste meu vídeo. E vamos falar um pouco a respeito da tematização desse nosso Hangout, conforme o tema e o título que está sendo abordado. É um assunto bastante polêmico, mas necessário. Nós estamos inseridos em uma sociedade de um país que está sempre no terceiro mundo,